Olá, eu sou Euclides Filomeno e tendo mais de uma década de experiência com casais, eu posso afirmar de forma exclusiva e absoluta uma coisa. Mais de 70% das pessoas que estão a ver esse vídeo agora, que estão num relacionamento amoroso há mais de 3 anos, já perdeu a intimidade com seu parceiro. Bem, este vídeo é uma publicidade e eu aqui vou basicamente fazer duas coisas. Primeiro, vou lhe informar sobre algo que pode salvar o seu relacionamento amoroso. Segundo, vou tentar lhe vender algo que com certeza poderá evitar o fim do seu relacionamento. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas estudos revelam que existem pelo menos 4 fases em que os casais entram em crises constantes e chegam muitas vezes ao ponto de terminar a relação em detrimento dessas crises. Acontece no primeiro ano. No primeiro ano nós temos a impressão que a pessoa tem certos hábitos, é uma coisa, quando na verdade não é. Geralmente acontece no terceiro ano do relacionamento, sobretudo quando já estão sob o mesmo teto. Nesta fase existe uma tendência do parceiro, da parceira achar que o outro é um bem garantido e começa a ganhar desinteresse, começa a ganhar preguiça, engorda, deixam de cuidar do parceiro, deixam de cuidar de si mesmos, de si mesmas e perdem por completo aquela necessidade de reconquistar, de conquistar cada vez mais o seu parceiro, a sua parceira. Nessa fase ainda surge aquele momento de estar farta de avisar, de explicar, de tentar se conectar. Então, nessa altura, a vida sexual perde qualidade. A crise dos 7 anos, exatamente. Aos 7 anos surgem os filhos, surge aquela estabilidade, aquela ideia de continuidade, de posse, aquela ideia de preguiça absoluta. Os casais tendem a deitar toda a sua atenção, toda a sua preocupação nos filhos. Os filhos se tornam o meio de comunicação, o vínculo. E curiosamente, ao invés de continuarem a ser um casal, se tornam o pai e a mãe. E no fundo está aí. Todas as obrigações se tornam centradas nos filhos, única e exclusivamente. E por ser uma fase que cobra muito a existência de muitos filhos, geralmente aí já estamos no segundo filho, e ainda que no primeiro, é uma fase muito difícil, sobretudo para as mulheres que precisam conciliar trabalho, maternidade. Alguém aí do outro lado se sente assim? Quando essas situações se instalam, a vida sexual fica em segundo, em terceiro, em quarto plano. Muita gente começa a surgir com frases dessa natureza. Sexo para quê? Casamento não é só sexo. E sobretudo há aqui uma fase crucial, quando a mulher está gestante ou quando a mulher já deu à luz, durante 2 anos, a relação, a vida sexual tende a se perder, tende a ser esquecida por completo. Isso lembra-me um paciente que tive, que tendo uma mulher muito atraente, perdeu por completa atração por ela. A ligação era tão forte com o bebê que eles perderam a ligação, a conexão, a intimidade enquanto casal. Se preocupavam tanto em cuidar da criança que eles deixaram de ter comunicação. E sobre isso, vários estudos mostram que durante a gestação e o pós-parto, até 2 anos, existem muitos casais com crises de traição, com falta de intimidade, com falta de relacionamento sexual. Isso sem contar com vários outros erros que ocorrem durante esse período. E obviamente o casal chega à exaustão e provoca aquele afastamento mais bruto, abrigando o relacionamento e promovendo o fim desta relação. E quando o casal consegue superar essas fases, ultrapassar essas fases, mesmo tendo sequelas, surge uma fase ainda pior, quando os filhos atingem a adolescência. Se no 7º ano se perdia o interesse, se perdia o foco, mas entretanto havia um ou outro momento, a tendência é piorar. E chegar a uma fase em que você se questiona mais ainda, tornando ou fazendo com que a sua relação, o seu parceiro, a sua parceira, se torne como irmã, como irmão, como muitas vezes acontece em muitos lares, em que já não existe qualquer intimidade, apenas o interesse em cuidar dos filhos. Esta fase é muito conhecida pelo
conceito do modo piloto automático, ou seja, as pessoas já não agem por si mesmas, tendem a agir no âmbito do automático, porque estão habituadas a estar juntos. É também a fase em que surgem as grandes crises hormonais, menopausa, andropausa, por causa dos homens. É a fase em que muita coisa já não faz sentido, já não interessa para muito casal. Se você assistiu esse vídeo até aqui, certamente já passou por uma dessas fases e sabe bem do que eu estou a falar. Ou certamente conhece alguém que esteja a passar por essa fase, por uma dessas fases. Face a tudo isso, a maior parte dos casais termina o relacionamento, o namoro, o noivado, o casamento e culpa a crise, responsabiliza a crise, achando que é a responsável e as coisas que aconteceram dentro dessa crise pelo fim do relacionamento. Mas preste atenção, as crises não são naturais. O cancro dos relacionamentos é, sem dúvidas, a falta de intimidade. Se essas crises próprias da vida de hoje são capazes de vos afastar e acabar com a vossa intimidade enquanto casal, vos tornando estranhos, praticamente caindo no piloto automático, fazendo com que até os beijos sejam mero mecanismo, mero hábito. Então você sabe que o seu relacionamento pode efetivamente cair nessa crise e chegar à ruptura, ao término. E foi exatamente a pensar nisso que decidi criar o Íntimos. O Íntimos é um evento de terapia de grupo, sobretudo para aqueles casais que estão num relacionamento há mais de 3 anos e desejam fortalecer, restaurar a intimidade para que a relação consiga sobreviver a todas essas fases, a todas essas crises. É um evento para um número bem restrito de casais e foi criado baseado em atividades dinâmicas, meditação, para garantir que a intimidade no seu lar, no seu relacionamento, flua, para que a comunicação se torne simples e, sobretudo, garantir que a vossa vida sexual volte, que será certamente uma consequência da intimidade e da boa comunicação. A primeira edição dessa experiência intimista e exclusiva para casais acontece já neste sábado, dia 29 de abril. Estou neste momento a liberar as últimas vagas, como disse, são pouquíssimas. E se esse vídeo está no ar, é porque ainda existe no mínimo uma vaga que pode ser sua. Atenção! Só clique no botão de baixo se você é do tipo de pessoa que considera a sua família o seu bem maior e quer, de facto, investir para que ela cresça saudável, permaneça unida e, sobretudo, íntima. Convite feito, aguardo por si no dia 29.